Espiritualidade é um termo que sempre esteve relacionado com a religião e se origina da palavra raiz espírito, que é a parte material do ser humano. Espiritualidade, portanto, trata de tudo aquilo que caracteriza um ser humano, mas não é material. Espírito também é empregado como sinônimo de alma, que é aquilo que sobrevive ou continua vivendo, além do que é material no ser humano. De várias formas, a religião sequestrou o significado da palavra espiritualidade, fazendo entender que a espiritualidade é o que liga o ser humano a Deus, e que o caminho para alcançar essa ligação seria através de crenças, dogmas e rituais pré-definidos em tempos antigos. Se você não segue a doutrina da religião, ou seja, não se batiza, não comunga, não congrega, não obedece, você quebra essa ligação e você, ou seu espírito, não pode alcançar Deus no final de sua materialidade, a morte. Medo. Medo da morte, medo de se perder, medo de ficar sozinho, medo de não ter feito a coisa certa, medo de ter desobedecido. A condição dos homens seria lastimável se tivessem de ser domados pelo medo do castigo ou pela esperança de uma recompensa depois da morte. Albert Einstein. Mas, espiritualidade não está relacionada à religião. Nunca esteve. A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana para buscar significado na vida, por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. O que é imaterial no ser humano, o que transcende o tangível, são seus valores. E aquilo que sobrevive à morte, que o conecta com algo maior que si próprio, é o seu legado, o que o ser humano deixa para a próxima geração e segue, imortal, enquanto houver humanidade. Esses valores não têm nada a ver com religião. O seu legado não tem nada a ver com religião. Espiritualidade, portanto, não tem nada a ver com religião. A espiritualidade genuína é racional. Não tenta negar ou fugir da realidade. Em vez disso, enfrenta, de frente, uma realidade confusa, com compaixão e ação positiva, demonstrando ortopraxia, ou ação correta, em vez de impor a ortodoxia, que é crença correta. A espiritualidade genuína não diferencia algumas pessoas das outras. Pelo contrário, reconhece a nossa humanidade comum, as suas fraquezas e pontos fortes, e nos aproxima. Abraça a razão e persegue a verdade, quer a verdade seja o que queremos que seja, ou não. A espiritualidade genuína é a experiência de admiração, de criatividade, de amor, de conexão com outros seres vivos. Inclui o cultivo da empatia e da compaixão pelos outros através de exercícios reflexivos como meditação e contemplação. A espiritualidade genuína exige honestidade, liberdade, tolerância e igualdade, valores que vão contra as estruturas de poder religioso que têm sido dominantes durante tanto tempo. É um processo de redescoberta e de valorização renovada do nosso lugar na natureza, uma ênfase que contrasta com os esforços da religião tradicional para separar a humanidade das suas origens naturais e até mesmo para nos separar das necessidades e prazeres do nosso próprio corpo físico. Minha religião consiste numa humilde admiração pelo ilimitado espírito superior, que se revela nos mínimos detalhes, que somos capazes de perceber com a nossa mente frágil e débil. Albert Einstein. Tomados dessa espiritualidade racional e genuína, sentimos a necessidade de expressar nosso espanto e admiração com a adoração. Mas adorar também não exige religião. O significado original da palavra adorar é honrar. Honrar aquilo que é bom na realidade, na natureza, incluindo a nossa natureza humana. Esta espécie de homenagem é algo que, na verdade, já fazemos quando celebramos uns aos outros em nascimentos, aniversários, marcos importantes, casamentos e funerais,
quando, como comunidade ou sociedade, celebramos pessoas que se destacam no seu trabalho e fazem muito bem para os outros e quando celebramos as estações e maravilhas do mundo natural. A espiritualidade racional parece captar adequadamente tanto uma abordagem racional do conhecimento como a essência geral do que a maioria das pessoas quer dizer quando fala sobre espiritualidade. Sinceridade, amor, empatia, compaixão, respeito, unidade, criatividade, sabedoria e práticas reflexivas como meditação, contemplação, ritual e assim por diante. Como deísta, acreditamos na capacidade humana de superar os seus preconceitos cognitivos, na capacidade de mudar os seus comportamentos a tempo de salvar o planeta, e na capacidade de desenvolver uma espiritualidade racional que proporcionará uma alternativa saudável às ideologias religiosas. A ciência não só é compatível com a espiritualidade, mas também é uma fonte de espiritualidade profunda. Carl Sagan.